A paz seja com todos nesta noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida, esse momento especial que paramos para meditar na palavra do Senhor, porque é ela que nos ajuda, nos levanta a cada dia. E hoje nós vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Mateus no capítulo 2. Você tem no seu coração esta mensagem, mas o Senhor traz à nossa memória para mostrar a sua grandeza. O propósito desde muito cedo, o nascimento do Senhor Jesus, como ele foi anunciado desde muito tempo, e aqui relata, diz: depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Então, Jesus, desde muito cedo, ele foi anunciado. Esses magos que vieram do Oriente, esses homens eram pessoas que viveram a vida toda prestando atenção nas Escrituras. Interessante que quando ele chega ali para perguntar aonde que estava o menino, o rei Herodes, aquele povo ali, eles não sabiam, mas eles tinham toda a sua vida, eles estavam preparados para aquele momento, para aquela ocasião do nascimento de Jesus. Eles tinham no seu coração. Interessante que quando eles chegam ali, eles vão com aquela certeza que Jesus tinha nascido. E eles estavam vindo de muito longe para adorá-lo, o Senhor Jesus. Interessante quando diz: e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-los. O propósito deles era adorar o Senhor Jesus. Toda aquela vinda, aquele momento ali, o propósito deles era adorá-lo, o Rei Jesus, o menino que tinha nascido. E por que eles tinham tanta certeza? Em Belém de Judá, pois assim escreveu o profeta.
Então eles tinham esta escritura, esta palavra que foi dada desde o início pelos profetas. E eles vinham porque eles tinham no seu coração a palavra, a certeza. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o seu povo. Eles tinham tudo isso, amados, no seu coração, na sua mente, que Jesus Cristo viria para mudar. E eles tinham no seu coração encontrar Jesus para adorá-lo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Herodes, ele era conhecedor também, mas ele não tinha esse entendimento. Ali, quando ele viu aqueles magos, aqueles homens, que o propósito era ir ver Jesus, ele ficou interessado mas esse interesse que eles tinham aqui não era porque ele queria adorá-lo, a criança, o Senhor Jesus. Olha como diz: enviou-me a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino logo que o encontrarem. Avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Aqui não era o interesse dele ver Jesus, mas aqui era falsidade. Aqui algo já estava no coração deles. Ele não estava atento àquele momento tão especial do nascimento do Senhor Jesus. Mas esses homens, eles vieram com esse propósito de encontrar aquele que estava vindo para trazer luz à humanidade. E ele envia que os magos vá e depois volte até ele. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Eles foram guiados por aquela estrela. Eles foram guiados pelo Espírito de Deus para chegar até Jesus. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Aqui, amados, o que o Senhor mostra, o que a palavra vem falar ao nosso coração. Esses homens, eles tinham no seu coração a palavra de Deus, os mandamentos, o que iria acontecer.
a promessa que Jesus viria ao mundo. E aqui eu vejo essa palavra, como é interessante você guardar a palavra de Deus no seu coração, você viver em obediência e você sempre ter algo preparado. Esses homens, eles tinham a palavra, eles tinham esse desejo de encontrá-lo, de participar daquele momento tão especial, o nascimento do Senhor Jesus. Eles tinham ouvido, como diz pelo profeta. Então, a palavra de Deus, ela é levada para deixar guardado no nosso coração. Aqui, eles tinham no seu coração a esperança dessa promessa, a esperança desse momento que iria acontecer. Tudo foi a palavra que veio antes, a palavra que veio para dar aquela esperança, aquele compromisso, aquela honra. Interessante que quando eles têm aquela revelação, eles vão para ver Jesus. Quando eles vão, ali o propósito era adoração. E a palavra diz que eles levaram presentes, dádivas, ouro, prata. Eles levaram algo. Então o que traz esta palavra ao nosso coração, o que é você honrar as Escrituras? O que é você honrar a palavra de Deus? Porque há muito tempo eles tinham recebido essa profecia, que o Senhor Jesus iria nascer, que seria aquele que ia trazer esperança para a humanidade. Esperança essa que o mundo já não tinha mais salvação. Mas Jesus Cristo, essa era a promessa, e eles tinham recebido há muito tempo. Chega aquele momento, eles vão até Jesus. E aqueles que desde o nascimento do Senhor Jesus já estavam até para perseguir, para que houvesse falsidade, como Herodes, e o Herodes era conhecedor também da palavra, conhecedor, mas não obedecia, queria fazer tudo ao contrário, como a palavra diz. Mas aqueles homens, eles tiveram aquela honra, aquele compromisso de ir até Jesus, guiados pelo Espírito de Deus. Tiveram aquela alegria no seu coração de toda a sua vida, guardar algo precioso. Como a palavra diz, ao encontrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso, mirra. Então eles tinham algo para o Senhor Jesus. Eles foram ali com o propósito de adoração, de levar ali aqueles presentes, aquela ajuda tão grande para aquela criança que estava nascendo ali. Logo em seguida,
ia ser perseguido, como você sabe toda a história. Herodes perseguiu depois, mas esses homens, eles tinham algo preparado. Eles levaram ali, para que aquele recém-nascido foi ajudado, foi ali, aquelas riquezas, aqueles tesouros, foram para ajudar ali José e Maria a fugir para o Egito, como o anjo aparece em sonhos e manda que José vá para o Egito, para que aquela criança não fosse morta, porque houve perseguição. Então, aqui, o que essa palavra nos ensina, que ela vem assim para nos ajudar a entender o que é obediência, guardar a palavra de Deus e o preparo, o amor. Eles presentearam ali o Senhor Jesus, eles abençoaram ali José e Maria. Eles foram ali, se derramaram diante daquela criança que era o Senhor Jesus. Eles fizeram tudo isso porque eles tinham algo muito forte dentro do seu coração. Eles tinham aquela promessa da vinda do Senhor Jesus. Então o que esta palavra ela quer ensinar ao nosso coração, que nós precisamos ter esta mesma alegria de guardar no nosso coração a esperança, a vida com o Senhor, a obediência à sua palavra, a tudo aquilo que Ele nos ensinou. Aqui fala do seu nascimento, e a palavra de Deus ela vem falando para nós todo o tempo, do que o Senhor Jesus, o porquê que Ele veio, e porquê que nós a cada dia caminhamos, tendo esperança na salvação, na vida eterna, porque um dia o Senhor Jesus nasceu, como a palavra nos ensina nessa primeira parte aqui. E aqui ele veio como uma criança, aquele momento do seu nascimento, mas depois ele teve uma vida aqui na terra. E ele veio com o propósito de falar de salvação, de vida eterna. E essa palavra ela vem trazer ao nosso coração qual o propósito de Jesus Cristo ter vindo dessa forma, ter andado aqui na terra e tem a cada dia nos dado a esperança da salvação, da vida eterna. Será que nós estamos com essa palavra guardada a cada dia no nosso coração, como esses homens que vieram e tiveram esse privilégio tão grande de ver o Senhor Jesus ali, adorá-lo, como ali eles se prostraram em adoração? Será que nós estamos a cada dia vivendo e tendo no nosso coração os mandamentos do Senhor, as escrituras, que são elas que traz força, vida? Porque você pode ver nos 4 evangelhos, você pode ver que foi a vida de Jesus. Relata. Aqui fala do nascimento, mas você sabe, Jesus teve um tempo aqui na terra para mostrar o seu poder, a sua grandeza. Então tudo isso foi deixado para nós, e o Senhor tem nos dado esse espírito de confiança, porque aqui, como a palavra de Deus diz, que aqueles homens, eles
Deus era com eles, porque veja que Herodes tinha uma armação. Vá, adore, vá ver o menino, mas volte aqui para dizer aonde que ele está, porque já havia mal intenção no coração de Herodes. Mas Deus fala em sonhos, a palavra diz, e tendo sido advertido em sonho, para não voltarem a Herodes. Olha aí, quando somos guiados por Deus, Deus alerta, Deus mostra. Aqui esses homens, eles eram guiados por Deus, porque Deus aparece em sonho. Deus orienta eles através de sonho. Não volte para dar notícia a Herodes. E eles seguiram outro caminho, como a palavra de Deus diz. Então, tudo isso vem trazer que eles eram obedientes a Deus, que eles tinham propósito no seu coração. O propósito ali foi cumprido. Eles viram Jesus. Eles ali levaram o seu melhor. Então essa palavra ela vem trazer ao nosso coração esperança. O que nós temos preparado para Deus, para a nossa vida espiritual? Como está a nossa esperança? Esses homens não foi assim de repente. Eles ouviram e em seguida aconteceu, não. Foi uma caminhada, uma vida, mas no momento eles estavam preparados para adorar o nosso Deus. Então a palavra nos ensina também que nós devemos estar preparados para adorar o nosso Deus, para buscar o Senhor, estar preparado para aquele grande dia. E o Senhor, Ele dá esse espírito de confiança, de perseverança para cada um que o busca e que persevera na fé. Aqui em 2 Timóteo, no versículo 7, diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É esse espírito que o Senhor nos deu. Quando andamos com Deus, passe o tempo que passar, o Espírito Santo de Deus, Ele nos dá força, equilíbrio para viver, para confiar. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas um espírito de equilíbrio, de confiança. Passe o tempo que passar, você tem aquela firmeza. Você sabe que aquilo ali foi deixado por Deus. É a palavra, ela que tem o domínio no seu coração. É a palavra de Deus que te move e te leva para lugares altos, para caminhar com o Senhor. Então, é esse espírito que o Senhor Deus nos deu, o espírito de ousadia, de caminhada, de vida, de perseverança. Que nada venha desanimar, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Porque Deus derrama amor no coração daqueles que obedecem a sua palavra, que vive através dos mandamentos, dos ensinamentos. O Senhor Deus, Ele derrama esse amor.
assim como ele derramou ali no coração daqueles homens para ter uma vida toda, mas chegou aquele grande dia ali e eles se apresentaram com amor, com gratidão, com adoração. É esse mesmo espírito que o Senhor Jesus também espera de nós. E também nós temos a cada dia a esperança. A esperança, aqui nós falamos do nascimento, quando Jesus estava vindo, chegando ali, naquele momento tão especial, sem nenhum conforto, né, como a palavra diz, mas também, assim como ele veio, aquele momento ali era esperado. Ele veio aqui na terra, nasceu, né, cresceu, teve o seu tempo e também agora, o que a igreja do Senhor, o povo de Deus tem no seu coração? O que as escrituras diz para nós? Olha isso aqui em 1 Atos, versículo 9, Atos dos Apóstolos, versículo 9, diz assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Maravilhoso. Então, aqui, a palavra de Deus, ela é tão completa, tão maravilhosa, que ela mostra cada detalhe. Aqui nós vimos quando o Senhor Jesus estava sendo elevado aos céus, depois de toda a sua caminhada aqui na terra, ele foi elevado aos céus, nas nuvens. E muitos ali estavam admirados com os olhos, vendo aquele momento tão especial. Algo maravilhoso. Mas, de repente, o Senhor sempre vem assim e diz: olha, o que está acontecendo? O Senhor Jesus ali, subindo nas nuvens, de repente aqueles 2 anjos, vestidos de branco, aparecem para aqueles galileus, para aqueles homens ali, diz: o que vocês estão olhando para os céus? Estão vendo? Ele está subindo, mas da mesma forma, ele voltará nas nuvens. Então, a palavra de Deus, ela traz ao nosso coração esta alegria, para que possamos guardar a sua palavra no nosso coração, guardar as escrituras, assim como aqueles magos ali, eles guardaram todo o tempo da sua vida para aquele momento. Então nós precisamos também guardar a palavra de Deus todo o tempo da nossa vida para esse grande dia, porque vai acontecer. Então, Jesus voltará. Então essa é a nossa esperança, a nossa promessa. E o que a igreja do Senhor tem que fazer? Guardar cada palavra, guardar no seu coração e viver, crendo
Assim como aqueles homens ali, eles foram com a certeza, porque eles viram a estrela. Da mesma forma, vamos guardar a palavra de Deus e ter a certeza que Jesus voltará para levar os seus e que nós estejamos prontos e com a sua palavra no nosso coração, vivendo cada dia e crendo em nome de Jesus, porque as Escrituras são verdadeiras e são elas que nos sustentam e nos ensina a cada dia. Que Jesus te abençoe, que esta palavra fale ao seu coração